Senhor governador, senhores secretários, senhores parlamentares, meus concidadãos. Meu tema é o desenvolvimento do Nordeste como vanguarda de um novo projeto nacional. Aproxima-se o Brasil de um momento decisivo em nossa história nacional. Não mais podemos avançar por uma estratégia de desenvolvimento baseada apenas na produção e exportação de commodities e na popularização do acesso ao consumo. Este modelo resgatou milhões de brasileiros da pobreza, porém deixou a grande maioria deles empregada em serviços de baixíssima produtividade. Agora, com o desaparecimento de dinheiro fácil no mundo, com a desaceleração da China, com a queda no preço dos commodities e, sobretudo, com a persistência da baixa produtividade em nossa economia, precisamos construir um novo rumo. Este novo modelo tem de basear o crescimento do país na ampliação de oportunidades econômicas e capacitações educacionais. A grande diferença entre democratizar a economia do lado da demanda e democratizá-la do lado da oferta é que, enquanto a democratização da demanda se pode fazer só com dinheiro, a democratização da oferta exige inovação institucional. Há uma base social concreta para esta construção institucional. Não é voluntarismo fantasioso. Agora nós temos no nosso país o surgimento de uma nova pequena burguesia empreendedora, morena, mestiça, de milhões de brasileiros que vêm de baixo, que lutam para abrir e manter pequenos empreendimentos e que inauguram uma cultura de autoajuda e iniciativa. Atrás desta pequena burguesia empreendedora há um grupo maior de milhões de brasileiros ainda pobres que trabalham dia e noite, às vezes mantêm 2 ou 3 empregos e que, embora ainda pobres, já se converteram a esta nova cultura. Este grupo maior, os batalhadores, como chamamos, já estão no comando do imaginário popular. É a vanguarda que a maioria do povo brasileiro quer seguir. A Revolução Brasileira hoje é o Estado usar seus poderes e recursos para permitir à maioria seguir o caminho dessa vanguarda de emergentes. Só será possível por meio de inovação institucional. Este projeto de um desenvolvimento produtivista, includente e capacitador tem 2 grandes aspectos. O primeiro aspecto, o econômico, o produtivismo includente, por sua vez, tem 3 componentes principais.
O primeiro componente é dar instrumentos a pelo menos uma parte daquela massa de empreendedorismo emergente, para trazê-la mais próximo da vanguarda do conhecimento, da tecnologia e da prática avançados. A grande maioria desses empreendimentos ainda está empurrada para trás, para uma retaguarda tecnológica e cognitiva, e, portanto, afundada num primitivismo produtivo. O segundo componente deste produtivismo includente é apostar na valorização e na qualificação do trabalho. Nós não podemos prosperar no nosso país como uma China com menos gente, jogando a maioria da força de trabalho na precarização, na insegurança econômica radical. A informalidade diminuiu na economia brasileira, mas a precarização na economia formal aumentou. O trabalho terceirizado, ou temporário, ou autoemprego. Nós temos que criar, ao lado do regime existente de direito trabalhista, um segundo regime para governar estas novas relações produtivas, para assegurar que, espremida na prensa entre países de trabalho barato e países de produtividade alta, escapamos do lado alto por uma escalada de produtividade que tem como pressuposto a valorização do trabalho e do trabalhador. O terceiro componente deste produtivismo includente é a construção de um arcabouço jurídico que levante as travas que o impulso produtivista tem de enfrentar no país. Portanto, a regularização fundiária e ambiental e a reconciliação do imperativo de controle das práticas dos órgãos de controle com os imperativos do trabalho e da produção. O cerne do problema neste terceiro componente não é que as exigências ambientais ou de controle sejam exigentes demais. O centro do problema é que nosso direito administrativo, e em particular o nosso direito ambiental, é em grande parte um pseudo-direito. Um direito quase inteiramente processual, que não define regras. Por exemplo, não define regras que distinguam o tratamento das áreas antropizadas e não antropizadas. É um pseudo-direito que delega poderes discricionários quase ilimitados a pequenos déspotas administrativos que viram o joguete de interesses e de preconceitos contrastantes. Precisa haver regra. O outro aspecto do projeto do produtivismo includente e capacitador é uma revolução na qualidade do ensino público. Nos últimos anos, o Brasil avançou na ampliação do acesso ao ensino. Mas a qualidade do nosso ensino público continua a ser calamitoso. Eu lhes dou um exemplo.
Quando o aluno, no final do ensino médio, é convidado a interpretar um texto, ou ele repete o conteúdo do texto, ou ele embarca numa livre associação de ideias, oscilando, portanto, entre a repetição e o devaneio. Nossa tradição no ensino é do enciclopedismo raso e do decoreba. Agora nós precisamos repudiar essa tradição e construir um ensino analítico. Um currículo organizado como uma sequência de capacitações analíticas, focadas nas capacitações centrais de interpretação de texto e raciocínio lógico. E para alcançar este resultado, temos de enfrentar as inibições precognitivas que uma grande parte dos alunos mais pobres sofrem para poder aceder a essas capacitações analíticas. São capacitações de comportamento, de disciplina e de cooperação. Nas nossas salas de aula sempre predominou a combinação do individualismo e do autoritarismo. Agora precisamos de um ensino não só experimentalista em seu espírito, mas também e sobretudo cooperativo em suas práticas, organizado em forma de redes e de equipes. Esta revolução na natureza do ensino público tem de ser preparada no país pela organização da cooperação federativa, sem a qual não conseguiremos avançar na transformação do ensino. E tem de ser tornada efetiva por todo um conjunto de medidas destinadas a qualificar os professores e os diretores para ministrar o novo ensino analítico. É um problema aparentemente insolúvel que nós teremos de decompor em partes menores e relativamente mais solucionáveis. Um projeto libertador como este só se torna real quando traduzida nas circunstâncias das grandes regiões do país. A política regional é o requisito de realismo para o projeto nacional. Nós, entretanto, abraçamos no passado uma concepção retrógrada da política regional, concebida como compensações para o atraso relativo. A verdadeira vocação da política regional é acalentar vanguardas e vanguardismos alternativos no país. Seu método mais importante é reconhecer os agentes que já existem, como os empreendedores emergentes no Nordeste, vir ao encontro deles e provê-los de instrumentos e de oportunidades. A minha primeira tese, portanto, é que há uma tarefa a cumprir: a construção desta nova estratégia de desenvolvimento nacional. A minha segunda tese é que o Nordeste pode ser vanguarda dessa nova estratégia. Divido a apresentação e a defesa desta segunda tese em 4 partes. Primeiro, as premissas
Segundo, as diretrizes. Terceiro, o método. E quarto, as medidas ou os passos que podem exemplificar na prática este ideário. As premissas. A primeira premissa é que não há solução para o Brasil sem solução para o Nordeste. Não é apenas que 30% dos brasileiros vivem no Nordeste. É também que o Nordeste tem características indispensáveis à construção do novo caminho. Também e sobretudo no semiárido mais pobre. Ali se construiu uma sociedade de homens e mulheres pobres, porém livres. Relativamente intocada pelas mazelas do regime escravocrata em volta. E densos vínculos associativos, o capital social, um recurso precioso para a construção do novo modelo. Hoje o Nordeste fervilha de criatividade empreendedora e cultural. E há uma mudança de cultura política. Mas aí chego à minha segunda premissa. A segunda premissa é que falta projeto ao Nordeste. Há 60 anos falta projeto. Falta desde a época de Celso Furtado. O vazio de projeto no Nordeste tende a ser preenchido, de um lado, pela busca de subsídios e incentivos. Aquilo que eu chamei as compensações para o atraso relativo. Eles são necessários, mas apenas como meios, como instrumentos de uma estratégia, e falta a estratégia. De outro lado, o vazio programático é ocupado pela combinação de duas ilusões, que eu tenho chamado o pobrismo e o são paulismo. O pobrismo é o foco em pequenas iniciativas de cunho e de escala quase inteiramente artesanal, que ocupam os trabalhadores mais pobres e atenuam seus sofrimentos sem qualificá-los ou abrir um horizonte para o futuro. E o são paulismo é o fascínio com as grandes obras e com a indústria pesada, construídas como enclave no litoral, sem transformar a realidade em volta. É o modelo da economia industrial paulista de meados do século passado, aquilo que nós chamamos o Fordismo industrial. A produção em grande escala de bens e serviços padronizados por maquinária e processos produtivos rígidos e mão de obra semi-especializada. O Brasil todo não tem de virar primeiro a São Paulo de meados do século passado para depois virar outra coisa e purgar no purgatório do Fordismo tardio. O Nordeste não precisa ser aquele São Paulo para alcançar o seu futuro produtivista e capacitador. Repudiemos as duas ilusões do pobrismo e do são paulismo que compõem um pseudo-projeto. A terceira premissa da minha argumentação é que o ponto de partida do novo projeto nordestino
deve ser o reconhecimento e a instrumentalização das duas grandes forças que já atuam no Nordeste. A primeira dessas forças é o empreendedorismo emergente, vibrante, mas ainda desequipado, afundado, como eu dizia, no primitivismo produtivo. E a segunda força é uma criatividade cultural, um engenho tecnológico difuso, porém desequipado, um espontaneísmo inculto que nós teremos de transformar em flexibilidade preparada. As diretrizes de um projeto informado por estas premissas. A primeira diretriz é dar instrumentos àquele empreendedorismo emergente, elevar uma parte dele para mais perto da vanguarda. A segunda diretriz é capacitar os nordestinos por meio do ensino analítico que eu descrevia antes. A terceira diretriz é unificar o Nordeste fisicamente, pela integração das bacias hidrográficas, pela construção dos eixos ferroviários, pela ampliação da malha rodoviária, no propósito de resgatar do isolamento muitos municípios nordestinos que continuam quase inteiramente isolados, e pela multiplicação de portos e aeroportos que integrem o Nordeste no mundo. A unificação física do Nordeste é o palco físico de uma obra institucional revolucionária. A quarta diretriz desta alternativa é repensar o papel dos grandes projetos industriais. Eles devem ser concebidos e implementados de maneira a satisfazer a dois critérios. O primeiro critério é romper a lógica do enclave. É organizar essas iniciativas para fortalecer o seu poder multiplicador e transformador em volta, para fazer deles apenas o centro e a inspiração de cadeias produtivas mais complexas. E o segundo critério é que sempre devem estes projetos ser baseados em uma vantagem comparativa existente ou acessível, que não seja apenas trabalho barato. O Nordeste é nossa China, mas pode ser a nossa China no mau sentido ou num bom sentido. Será a nossa China no mau sentido se for apenas um manancial de trabalho barato. Será a nossa China num bom sentido se virar uma fábrica de engenho e de inovação. O método. Como traduzir essas diretrizes em realidade? Por que maneira de agir e de pensar? Em primeiro lugar, o método da ação e do pensamento deve combinar a demarcação de um rumo com a identificação de primeiros passos para trilhá-lo. Em segundo lugar, o método
deve trabalhar abraçando a cooperação federativa. No nosso país, o avanço em todos os setores depende de cooperação dentro da Federação Brasileira, entre os entes federados, horizontalmente e verticalmente. Em terceiro lugar, o método deve partir daquilo que já deu certo, dos experimentos já exitosos, para difundi-los e não de dogmas ou a priori. Em quarto lugar, o método deve ser construir por um processo decisório aberto, que não tema revelar as diferenças de interesse e de opinião dentro do aparato do Estado, que sempre são vistas como cunhas para a oposição. Uma construção como esta só pode ser uma construção coletiva, que depende da coautoria de todas as instâncias do Estado e da sociedade. Depende, portanto, de uma dialética vibrante de contraste de pontos de vista e de interesses. E, em quinto lugar, o método deve ter por alvo a construção de um projeto de Estado e não apenas de um plano dos governos que estão momentaneamente no poder. As medidas. Quais são, então, esses primeiros passos para trilhar o caminho que acabo de resumir? Eu vou agora propor um elenco de 10 conjuntos de medidas, que são exemplos deste itinerário de transformação. Em primeiro lugar, a organização de entidades dentro do Estado, como, por exemplo, uma agência de empreendedorismo, que tenham simultaneamente duas tarefas. A primeira tarefa é reconhecer e difundir o que já deu certo, os experimentos exitosos. A segunda tarefa é ampliar em favor dos destinatários mais importantes, as pequenas e médias empresas, o acesso ao crédito, a tecnologia e as práticas avançadas. E aí nós podemos imaginar 3 regimes complementares de funcionamento dessas pequenas e médias empresas no caminho do vanguardismo organizacional e tecnológico. Num primeiro regime, as pequenas e médias empresas são satélites, são acessórias de uma grande empresa. Num segundo regime, elas deixam de ser satélites. Elas são redes e alcançam economias de escala por concorrência cooperativa, quer dizer, competem umas contra as outras, mas ao mesmo tempo fazem mutirão de recursos tecnológicos, financeiros e comerciais, ganhando por meio desse mutirão economias de escala. E no terceiro regime, o governo local, municipal ou estadual ou mesmo central faz as vezes da grande empresa e se associa diretamente a essas redes de pequenos e médios empreendimentos. O objetivo é passar daquilo que nós chamamos o pré-fordismo diretamente para o pós-fordismo, sem ter
de viver a etapa intermediária do Fordismo tardio, o modelo paulista fora do lugar e do tempo. O segundo conjunto de medidas se destina a aproveitar o vínculo, a afinidade entre diversificação produtiva e democratização de oportunidades econômicas. Para exemplificar o que tenho em vista, vou tirar os exemplos da experiência do Maranhão. Um equívoco para o Maranhão seria permitir que o grande agronegócio, baseado na monocultura de cereais, no sul do estado, fosse o único e dominante motor de seu crescimento. Tem de haver um conjunto de iniciativas que combinem diversificação produtiva com democratização de oportunidades. Em primeiro lugar, no próprio Cerrado, matizar, diversificar as atividades desse grande agronegócio, inclusive pela industrialização de seus produtos que criam oportunidades em volta. Em segundo lugar, no resto do estado, no outro espaço econômico e social, insistir na construção de uma variedade de atividades produtivas, inclusive na agricultura. Um paradigma produtivo que combine lavouras perenes, cultivo de peixes, manejo florestal sustentável, pecuária intensificada para substituir a pecuária extensiva e industrialização dos produtos, subindo, portanto, a escada de agregação de valor. Em terceiro lugar, na medida em que o Estado avance na capacitação educacional, antes de haver conseguido a diversificação produtiva, usar esta força de trabalho mais qualificada, como ela é usada, por exemplo, em países como a Índia, para sustentar projetos que dependem de força de trabalho qualificada, como são os serviços de back office ou de data center. Aproveitando a capacidade intelectual que ainda não encontra suficiente vazão econômica. Em quarto lugar, começar a trabalhar os derivados dos produtos escoados pelo porto de Itaqui. Eu dou um exemplo. Se há gás natural, usar parte do gás natural para produzir os fertilizantes nitrogenados de que precisa a agricultura brasileira, ainda presa a uma dependência ruinosa do cartel mundial de fertilizantes. Em quarto lugar, a partir da base de Alcântara, participar da construção nacional do complexo industrial de defesa. Uma das prioridades de defesa do país hoje é o avanço em satélites, em veículos lançadores, em sistemas de guiamento inercial.
para não depender do GPS americano, uma dependência que faz do Brasil hoje, de fato, um protetorado dos Estados Unidos. E aí, em volta do complexo industrial de defesa, toda uma série de atividades tecnológicas e produtivas. Tudo isto descortina um caminho de diversificação qualificadora e democratizante de oportunidades. Um terceiro conjunto de medidas usaria as zonas de processamento de exportações, as ZPEs, com seu regime tributário especial, como o contexto para o experimentalismo produtivo. É incentivo, mas tem de ser incentivo a serviço de uma reconstrução produtiva, um grande laboratório de novos experimentos. Uma quarta iniciativa é organizar o marco institucional da agricultura irrigada. Na organização da agricultura irrigada, a parte mais simples e menos importante é a condução física da água. A parte mais significativa e exigente é a construção do arcabouço institucional. Em primeiro lugar, organizar a comercialização dos produtos. Qualificar a agricultura irrigada dos pequenos e médios produtores de trás para frente, começando pela comercialização dos produtos e usando entidades estatais como a CONAB, como aliados do pequeno e médio produtor. Em segundo lugar, organizar o extensionismo rural, que foi destroçado no país nas últimas décadas, e que é a indispensável correia de transmissão entre os inventos revolucionários da Embrapa e a agricultura do pequeno e médio produtor. Em terceiro lugar, resguardar a agricultura contra o seu maior perigo, que é sempre a combinação do risco físico, a volatilidade de clima, com o risco econômico, a volatilidade de preço. Reempacotando os produtos e serviços financeiros que o grande agronegócio usa para se proteger contra o risco, os derivativos, os hedges financeiros, para disponibilizá-los aos pequenos e médios produtores. E, em quinto lugar, reorganizar os mercados agrícolas para fortalecer o poder de barganha do produtor agrícola, que lida com cartéis do lado da venda de seus insumos e do lado da compra de seus produtos. Cartéis que ficam com a parte de leão dos ganhos da agricultura. É um exemplo prático do que significa democratizar a economia de mercado e não apenas regulá-la. O quinto conjunto de medidas está no campo da educação. O ponto de estrangulamento crucial da responsabilidade direta do governo do Estado é o ensino médio. Um ensino médio que combine ensino geral de orientação analítica com ensino prático, profissional ou vocacional, que ao contrário do modelo alemão que copiamos no Brasil,
não se foque só em profissões convencionais e ofícios rígidos, mas naquelas capacitações flexíveis e genéricas que são indispensáveis ao manejo das tecnologias contemporâneas. Os institutos federais de tecnologia mostram o caminho. São um exemplo, ainda que um exemplo falho, deste modelo. Agora, todo o ensino médio e depois todo o ensino brasileiro tem de ser transformado no rumo de um ensino analítico e cooperativo. O sexto conjunto de medidas é aproveitar ao máximo tecnologias que nos permitiriam acelerar este processo de transformação. Sobretudo, tecnologias que facultam o ensino à distância, por aulas em vídeo e por softwares progressivos e interativos. O exemplo que sacode a mediocridade dentro da escola vem de fora. O sétimo conjunto de iniciativas tem por objetivo administrar no Nordeste um choque de ciência e de tecnologia. Entidades no aparelho do Estado destinados a identificar e a difundir as tecnologias que teriam maior efeito transformador, sobretudo neste mundo dos empreendimentos emergentes. O oitavo conjunto de medidas consiste em construir um quadro de ativistas ou funcionários do Estado que abram para os batalhadores o acesso aos serviços de qualificação. Aqueles serviços públicos que são necessários para subir a escada da capacitação. São pessoas que já deixaram de ser ou vão deixar de ser beneficiários dos programas de transferência, como a Bolsa Família, mas que ainda não têm as capacitações necessárias para o seu erguimento produtivo. São eles que devem ser os destinatários prioritários de um quadro de agentes constituídos por analogia aos agentes comunitários de saúde, que organizariam o acesso a esses serviços públicos de qualificação. Portanto, eu estou propondo que os primeiros beneficiários desta atuação não sejam os mais pobres, os mais carentes, sejam os mais capazes de se beneficiar dos serviços qualificadores. É, portanto, não uma lógica de necessidade, é uma lógica de eficácia. Depois, em círculos concêntricos, mais e mais serão beneficiados. O nono conjunto de medidas é escolher entre as ações de unificação física do Nordeste, aquelas que sejam prioritárias. Proponho que as prioridades estejam nos dois extremos. De um lado, a ampliação da malha rodoviária para resgatar do isolamento os municípios mais isolados. E, de outro lado, a construção de portos e aeroportos que integrem o Nordeste no mundo e o submetam a uma emulação mundial. O décimo e último conjunto de medidas é ressuscitar a Sudene. Um projeto como este precisa de um agente coordenador em campo. A Sudene foi sucateada.
financeiramente, institucionalmente e até fisicamente. O papel da Sudene não é a de definir este projeto de cima para baixo, de maneira autoritária, mas também não é a de ser apenas o espaço para a negociação de interesses setoriais ou recebimento de reivindicações pontilistas. O papel da Sudene é coordenar medidas como estas que eu acabo de enumerar, que darão vida ao projeto do Nordeste como vanguarda desse novo projeto nacional. Concluí agora a minha argumentação. Todos nós sabemos que o governo central e o Estado brasileiro como um todo vivem uma grande restrição fiscal. Mas a falta de dinheiro não deve ser pretexto para a abdicação. Pelo contrário, deve ser um estímulo para a audácia política e para a imaginação institucional. O Nordeste deve agora organizar o seu projeto. Não deve pedir o seu projeto ao governo central. Não deve depender daquilo que o governo central lhe transfira. O Nordeste deve organizar dentro do Nordeste e para o Nordeste uma onda. E depois o governo central e o país virão na onda. O Nordeste é o maior órfão do modelo de desenvolvimento construído nas últimas décadas no Brasil. Ao Brasil convém que o Nordeste se rebele contra este modelo. Ao se rebelar contra ele, o Nordeste falará pelo Brasil.